Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e se não estiver, espero que fique depois deste vídeo. Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês sobre as coisas que eu tenho assistido neste primeiro trimestre de 2026. Então vem comigo! Eu vou começar falando então sobre as séries que eu tenho assistido. Tenho dado andamento aí em algumas novelas no Globoplay. E essas novelas são Tapas e Beijos e Malhação, de 1995. Então, gente, Tapas e Beijos eu consegui concluir a primeira temporada, tá? E é uma série, né, gente, conforto, que eu gosto muito, que sempre quando eu quero dar risada, esparecer um pouco, eu coloco. E, ai, gente, é muito engraçado, muito divertido. Pra quem não sabe, eu acho meio impossível, mas essa novela é uma novela de comédia, onde nós vamos conhecer duas amigas, que é a Soli e a Fátima. E a gente vai acompanhando, assim, essas duas amigas, vivendo a vida delas. Elas trabalham no Djalma Noivas, que é uma loja de vestido de noivas. E aí, elas são loucas, assim, pra achar um amor, sabe? Então, a Fátima, ela se envolve com um homem casado, que é o Armani. A Soli, gente, se envolve com o Jurandir. Depois ela se envolve com o Jorge. Tem também o outro cara, que é o dentista lá, que a Fátima também se envolve com ele. Enfim, gente, é assim, um negócio de romance pra cá, romance pra cá. O nome da novela é Tapas e Beijos, porque uma hora o casal tá se amando, outra hora eles estão brigando, e aí estão se amando e estão brigando. E, gente, é muito legal ver a amizade da Fátima e da Soli e também os rolos que elas se metem e os outros pessoal também, tipo o Djalma, né, que é o dono da loja. E, ai, gente, sério, é muito divertido essa novela e eu indico muito pra quem gosta de rir e etc. E aí, gente, eu decidi que eu vou assistir todas as malhações já lançadas, entendeu? Na verdade, eu assinei o Globoplay pra assistir várias novelas, gente. No final, não assisti foi nada. Mas, pelo menos malhação, eu estou no caminho em passos de formiga. Porque, galera, é muito episódio. São 179 capítulos, eu estou no 48. Mas tá bom, vamos andando aí, vamos assistindo aos pouquinhos. E eu tô achando bem interessante, sabe? Eu gosto dos personagens, eu gosto da história, eu gosto que todo episódio tem uma coisa acontecendo. E aí, gente, eu acho muito divertido, sabe? Inclusive, eu quero até assistir, gente. Eu acho que depois que eu terminar aqui, eu vou pôr um capítulo pra me assistir. E aí, na Prime Video, as séries que eu tenho assistido é It Bem-vindos a Derry, que eu estou no último episódio, inclusive. E é uma temporada única, né? Eu não sei, acredito que vai lançar outras, mas por enquanto, né, só tem uma temporada disponível. E eu tava gostando bastante dessa série, mas agora eu confesso que eu me desprendi um pouco dela. Mas, enfim, vou terminar, né? Como eu falei, só falta um episódio. Mas eu achei interessante, assim. Sei lá. É que eu gosto de assistir coisas, gente, que faz a gente ter reflexões, mesmo que mínimas. E filme de terror, normalmente não tem isso, sabe? E aí eu não gosto muito. Tirando que eu também sou medrosa, gente, eu tenho medo. Inclusive, eu não quero assistir o último episódio porque eu vou ficar com medo, entendeu? Aí eu fico pensando se vale a pena. E a outra coisa que eu estou assistindo é The Original, que eu estou na primeira temporada. Eu vou assistir Diário de Vampiro e os originais juntos, né? Então, pelo que eu vi lá, eu tinha que assistir as 4 primeiras temporadas de Diário de Vampiro, aí eu já assisti. Então, agora eu tô assistindo a primeira temporada de Os Originais. Aí depois eu vou voltar pra Diário de Vampiro, e depois volto para os originais, e assim eu vou fazendo. E aí tem sido bem interessante, eu amo muito esse mundo, né, gente? Não tem nem o que falar. Pra quem gosta de coisa de vampiro, os originais de Diário de Vampiro, assim, ó, classiquíssimos, tá bom? E eu indico muito. Agora eu vou falar então sobre os filmes que eu assisti nesse primeiro trimestre de 2026. E eu vou falar na ordem que eu fui assistindo, tá bom, gente? O primeiro foi o filme Eutônia, visto pela Netflix, em que a gente vai conhecer a história da Tônia, que foi uma patinadora artística muito famosa. É um filme, gente, baseado em fatos reais, tá bom? Porque a Tônia é uma pessoa real, que realmente existe, tá bom? E esse filme, então, é pra contar a história dela. Por quê? Muitas coisas, galera, muitas coisas. Senta que lá vem fofoca. A Tônia foi essa patinadora artística muito famosa porque ela fez um passo muitíssimo difícil, que eu não vou lembrar agora, mas é um negócio assim que você pula com uma perna, dá 3 giros e aterriza com outra, enfim, gente, um negócio bem difícil mesmo. E ela fez isso numa competição, assim, super famosa e tal. Ela fez um grande feito e ela era muito boa no que ela fazia, que era patinar. Porém, ela cresceu, gente, assim, com uma mãe muito complicada. O pai dela foi embora quando ela era jovem ainda, ela era muito apegada ao pai. A mãe dela era super abusiva com a Tônia, tadinha. E ela passou assim, gente, por poucas e boas, de verdade. Só pra vocês terem noção, primeiro que a mãe dela tinha problemas com bebida, se eu não me engano, e aí a Tônia tinha problemas com a mãe, tinha problemas financeiros. O meio da patinação artística é muito ligado
com questões de roupa que você utiliza, com questões de aparência. E aí a Tônia, ela nunca foi muito delicada, muito feminina, ela não tinha roupas novas, ela não tinha... porque ela não tinha condições, né? Então, quem costurava as roupas dela, por exemplo, era a própria mãe. E as meninas tiravam muito sarro dela e tal. Mas ela meio que não ligava pra isso, porque ela gostava de patinar. Então, ela meio que transformava toda essa revolta em mais vontade de ganhar e mais vontade de dar certo na patinação. Porém, ela meio que se revoltava, sabe? Porque ela não queria ser essa princesinha e tal dentro da patinação. Então ela colocava músicas diferentes e etc. E isso fazia com que as pessoas não gostassem dela. Não por conta que ela não tinha talento, mas por ela ser ela. Pela aparência dela, pelo que ela representava. A elite da patinação, se ela, quando fossem escolher uma patinadora, eles iriam escolher alguém que representasse os Estados Unidos pra patinar. E aí eles não queriam que a imagem dos Estados Unidos fosse atrelada à Tônia, porque não era só sobre talento, era sobre aparências e muitas outras coisas. Então esse filme, ele traz discussões sobre isso muitíssimo interessantes, sabe? Sobre como muitas vezes a gente não olha pro talento das pessoas, mas sim pelo que elas têm, pela aparência, sim, que é uma coisa muitas vezes muito importante, que dita muitas coisas, ainda mais nesse meio, né, de televisão. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso, sabe? Porque às vezes as pessoas falam que é só sobre mérito, sobre talento e esforço, mas não é. E aí, a Tônia, ela vai se casar com um cara e ela vai ter uma rival. E quando tá chegando, eu acho que nas Olimpíadas, o marido da Tônia vai atacar, vai mandar, na verdade, outros rapazes atacarem essa rival da Tônia. E aí vai ficar, na época, né, foi um escândalo, porque muitas pessoas ficavam se perguntando, a Tônia teve envolvimento, a Tônia não teve envolvimento, porque ela diz até hoje que ela não se envolveu, que ela não sabia que o marido ia fazer o que ele fez. E, enfim, gente, foi um escândalo, um bafafá, e aí o filme vem pra contar essa história pra gente. Eu gostei muito da forma como o diretor trouxe esse filme pra gente, porque ele vem meio que com uma sacada meio engraçadinha, etc. Essa história, ela podia ser feita, assim, totalmente séria, sabe? E não sei o quê, mas ele traz realmente de forma cômica, porque a vida é uma grande piada, gente. O que não cesta é rir, não é mesmo? Ou chorar. E aí a gente vê os dois pontos de vista, tanto da Tônia quanto do marido. E é um filme que ele não compra uma verdade, por assim dizer. Ele apresenta pra gente que todos os personagens dessa história são nem um pouco confiáveis. E aí a gente assiste e, gente, eu terminei sem saber no que acreditar. Eu fiquei com muita dó da Tônia, gente. Como tem gente que vem pra esse mundo pra sofrer, né? Porque, cara, ela teve uma infância super difícil. E quando uma pessoa tem uma infância difícil, gente, isso já me corta o coração. Porque a infância é uma coisa que tinha que ser feliz, sabe? Pra todo mundo. Vocês terem noção, gente, a Tônia, a mãe da Tônia, ela tirou a Tônia da escola porque a Tônia tinha que ser perfeita em patinar. Tem uma história que sai por aí, que a mãe da Tônia fala que é mentira, mas enfim. Onde falam que, assim, a Tônia queria fazer xixi e a mãe dela não deixou ela no banheiro até que ela acertasse o passo. E aí ela fez xixi nas calças, tá ligado? Porque ela não conseguia acertar. Então, assim, gente, foi realmente uma infância muito difícil. E aí depois ela se casou com um cara abusivo que batia nela, que também deve ter sido um casamento super difícil. E aí depois, quando ela ia conseguir brilhar na carreira dela, nas Olimpíadas e tal, tava dando certas coisas, veio aí esse negócio e acabou, né? Porque ela foi proibida, gente, de patinar. Então, ela patinou nas Olimpíadas e depois nunca mais pôde aparecer patinando por aí. Mas, cara, imagina você se dedicar a vida inteira pra fazer uma coisa e aí depois você não pode mais fazer aquilo e você não dá certo naquilo. Enfim, depois eu assisti Jogos Vorazes em Chamas. Eu acredito que todo mundo conhece a história de Jogos Vorazes. Como eu tenho muita coisa pra falar sobre outros filmes, eu não vou me estender muito aqui, tá? Mas eu dei 5 estrelas favorito, porque eu amo essa história, eu amo esse mundo, eu amo tudo referente a Jogos Vorazes. Vou ler Jogos Vorazes da Esperança pra poder assistir os filmes, porque eu gosto muito de como eles são fiéis aos livros e de ver as coisas que eu leio na tela. E, enfim, adorei Jogos Vorazes em Chamas. Já quero ver e ler os próximos volumes. Depois, gente, eu assisti Aquários. Eu dei 3 estrelas pra Aquários. É um filme nacional muito prestigiado, tá bom? E nós vamos conhecer aqui a história da Clara, que é uma jornalista aposentada. Ela vive ali em um prédio à beira-mar, no Recife, um prédio meio antigo, né, meio velho. E aí vai ter uma construtora que basicamente quer comprar ali, quer destruir, né, quer dizer, aquele prédio para poder construir um outro edifício. Só que a Clara, ela é a única pessoa do condomínio, do prédio, que não aceita sair, ela não quer se desfazer da casa dela. E essa construtora, ela fica, tipo, como ela compra todos os outros apartamentos e só fica o da Clara, ela faz, assim, um inferno na vida da coitada, da mulher. Nossa, gente, sério, é música alta, eles
Gente, sério, eles causam. E a Clara, ela fica ali, ó, firme de que não vou vender meu apartamento. Esse apartamento aqui é meu. E esse filme, ele vai trazendo essa visão de que a Clara, ela não quer se desfazer do apartamento dela porque ele traz muitas memórias. Ele traz muitas lembranças. Então, não é sobre apenas ela estar se desfazendo de uma casa. Ela está meio que se desfazendo de todas essas memórias dela, de todas essas coisas, entende? Porque muitas vezes as coisas elas vão ficar dentro do nosso coração. Mas às vezes a gente quer ver, a gente quer, sabe, ter ali com a gente. A gente não quer só ter a memória daquilo, a gente quer ter o físico, entende? E eu sou muito assim, entende? Eu guardo pulseirinha de lugares que eu vou, nota fiscal de coisas, sabe? Porque eu gosto, então eu entendo a Clara. E eu entendo a mensagem de Aquários, né? Que é um filme que vem pra falar sobre memória, identidade, pertencimento e o nosso direito de ser, de permanecer, de ter essa liberdade, não é mesmo? Eu assisti esse filme correndo na véspera de novo, porque esse é da Netflix. No final agora voltou pro catálogo, né? Mas enfim. E eu confesso que por conta disso, acho que eu perdi muito da experiência com o filme. Então eu não gostei muito desse filme e acabei dando 3 estrelas. Eu acredito que muito por causa disso. Por eu ter assistido com pressa, sem querer prestar muita atenção, porque eu só queria que acabasse logo, porque ia dar o horário da janta todo novo. Eu me identifiquei com a Clara porque, como eu falei, eu sou essa pessoa que gosta também de ter as coisas, de ter coisas que me lembram e sou muito apegada a memórias. Criei esse canal aqui no YouTube justamente pra no futuro ter uma coisa pra me lembrar das minhas épocas da vida. E eu odeio terminar ciclos, odeio me despedir de coisas, então eu me identifiquei muito com a Clara. Mas eu achei que esse filme, ele é um pouco lento, tem umas cenas muito longas sem diálogos. E eu sei que o filme não vem pra trazer muitos diálogos, né? O filme quer mostrar ao invés de dizer. Mas, não sei, eu achei meio exagerado de longo. E talvez seja porque eu estava com pressa, né? Como eu falei pra vocês, então eu tava um pouco sem paciência. E é muito interessante ver como um lugar, pra muitas pessoas, podia ser só um prédio velho. E aí pensar, por que essa Clara ainda quer morar aí? Ela pode se mudar pra um lugar melhor, e etc, etc. Só que pra Clara, não era só apenas uma casa velha, etc. Era um lugar em que ela cresceu, em que ela criou memórias com o marido dela que não está mais presente. E onde ela venceu o câncer e muitas coisas, sabe? Então, às vezes, algumas coisas para algumas pessoas podem não ter valor nenhum e para outras pode ser super significativo. E isso é muito interessante de se pensar a respeito do que o filme quis nos dizer, sabe? E aí a gente tem também a questão da modernidade, né? A gente pode pensar que nesse mundo em que vivemos hoje em dia, tudo muda e se transforma muito rápido e tudo perde valor, assim como ganha valor muito rapidamente. É muito rápido esse ciclo do vencimento das coisas, sabe? As coisas nascem já com data de validade. E aí eu fico pensando sobre isso, fico, meu Deus do céu, entende? As coisas elas têm que ter mais memória, têm que ter mais sentimento, sabe? As coisas não podem ser dessa forma. Eu quero deixar aqui uma observação, que é pra atuação da Sônia. Qual que é o sobrenome dela? Sônia Braga. Gente do céu. Que mulher, ela fala as coisas sem falar, tá ligado? Só com um olhar assim, ela consegue passar o que a personagem precisa que passe. É incrível, gente, incrível. Uma aula de atuação assim, ó. Meu Deus, que mulher. Porque a personagem da Clara, gente, ela é muito humana, mas ela é muito chata. Meu Deus, que mulher chata, gente. Não consegui gostar dela, não consegui me cativar por ela, porque às vezes as personagens são chatas, mas elas conseguem te cativar. A Clara não, gente. Nossa, não gostei. Chata, 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 chata. Depois eu assisti Som da Esperança, a história de Possum Trot, não sei como que fala, mas é um filme muito bonito, que eu me emocionei muito, assisti com meu pai e com a minha madrasta. Ele vai contar a história de uma cidadezinha, onde tem ali um pastor, né, e a mulher dele, e eles são muito influentes na cidade, e eles decidem, a mulher, na verdade, sente um chamado de Deus, assim, pra ela adotar crianças e ajudar essas crianças órfãs. E aí eles começam a adotar algumas crianças, que são vistas como as crianças mais difíceis, que nenhuma família quer adotar ou consegue ficar. E eles adotam essas crianças e lutam pra ficar com elas. E eles também começam a influenciar pessoas da cidade a adotarem crianças. E eu achei o filme muito bonito e muito tocante, principalmente porque eu tô entendendo de mim muito a vontade de adotar uma criança, sabe? Eu entendo que tem alguns problemas na ação que esse casal teve, no quesito de que nem toda família tem psicológico e estrutura suficiente pra adotar uma criança. E, enfim, mas eu gostei muito, gente, de verdade. Achei um filme bem bonito mesmo. Depois eu assisti o filme Duas Rainhas, que eu dei 3 estrelas. Vai ser um filme histórico, né? Então ele também conta um período da história real que aconteceu, tá bom? Que pra quem não conhece, eu vou falar aqui rapidamente aqui pra vocês.
nós vamos acompanhar a disputa do trono inglês. Então, a gente tem a Elizabeth I, que era ali a rainha da Inglaterra. E nós tínhamos a Maria Stuart, que era a rainha da Escócia, porque ela casou com o rei da Escócia. Quando esse cara morreu, ela voltou pra Inglaterra porque ela queria assumir a coroa da Inglaterra também. Então ela queria unificar a Inglaterra com a Escócia, entendeu? Basicamente isso. E aí quando ela volta, então, ela se torna uma ameaça pra Elizabeth e também pra muitas pessoas protestantes. Por quê? A Elizabeth era protestante e a Maria, ela era católica. Então, enfim, gente, é uma questão política, etc, que aconteceu, né, na vida real. Então, pra quem gosta de história, pra quem quer saber um pouco mais sobre esse período, pode estar assistindo este filme. Porém, ele não é tão voltado pra explicar esse período. Gostei muito das caracterizações. É incrível como a Margot Robbins aceita fazer papéis em que ela vai ficar feia. Porque, gente, ela vira tipo uma rainha de copas. Sério, juro pra vocês. Mas eu imagino super que a rainha Elizabeth era dessa forma, então eu também não vou julgar. Eu achei que o filme ele deu uma simplificada na personalidade das duas rainhas. Eu não sei se é porque eu imaginava, desde que eu conheço essa história, que elas seriam pessoas super duronas e meio sem sentimentos e enfim. E talvez realmente elas fossem, ou talvez elas fossem parecidas com o que o filme nos apresenta, que é uma Maria e uma Elizabeth bem mais sensível. Então eu não sei, entende? Mas eu achei a personalidade dela muito diferente do que eu imaginava na minha cabeça. E eu também achei que esse filme ele é bem focado na Maria e deixa um pouco de lado a Elizabeth. E eu acho que podia ser bem trabalhado, sabe? Porque o nome do filme é tipo Duas Rainhas, tá ligado? E aí só conta meio que um ponto de vista. Então, enfim, eu queria que tivesse trabalhado melhor esse filme. Eu não gostei muito, tá? Essa é a verdade. Eu acho que talvez desse 2.8. Ah, gente, não gostei muito da forma como foi apresentada a história. É isso, também não vou ficar aqui me alongando muito. Aí assisti um filme bem bobinho, que é Orgulho e Preconceito e Zumbis, que é um reconto, por assim dizer, de Orgulho e Preconceito. Pra quem não conhece, é um romance da Jane Austen super famoso, onde nós vamos ter a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. E aí, a Elizabeth, ela é uma menina pobre, feinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Sr. O Sr. Darcy é um cara rico, e ele é super sério, e não sei o que. E é daí, né, que nasce, eu acredito, a trupe de Sunshine e o Rabugento, entendeu? Porque, enfim. E aí, é um romance de época. E aí, aqui nesse filme, a gente tem basicamente essa história sendo recontada, porém, em um mundo tomado por zumbis. Sim, galera. E é assim, gente, um filme pra você passar o tempo, tá ligado? E dar umas risadinhas. Então eu gostei, porque realmente, assim, é uma coisa bem bobinha mesmo, sabe? Não dá nem vontade de dar nota, gente, porque é uma coisa meio infantil até. Ele parece uma grande fanfic, sabe? De Orgulho e Preconceito. Só que de vez ser escrito é um filme. Um filme fanfic. Olha só que legal. E, gente, meu Deus, a voz do Sr. Darcy, eu assisti ele dublado, né? Sério, foi difícil de acostumar. Eu queria dar risada toda vez que ele abria a boca pra falar. É uma coisa meio assim, ó, sabe? Enfim, meu Deus. E agora vamos falar do que eu acredito que tenha sido o meu filme preferido desse trimestre. Que eu dei 4 pipoquinhas e meia. Porém, gente, quando eu penso nesse filme hoje, eu lembro que teve coisas que me incomodaram. Mas assim, gente, ele ganhou o meu coração. Porque tem muitas coisas legais sobre esse filme, muitas reflexões que eu fiz, sabe? Eu vi muitas pessoas que não gostaram desse filme e eu acho muito triste, sabe, gente? Porque esse filme é um filme que ele não entrega as coisas de bandeja pra gente. Tudo meio que nele aponta pra mensagem que ele quer passar, porém não é claro, sabe? Ele não fala, tipo, ó, a mensagem é A mais B. Ele faz, tipo, uma equação pra gente descobrir. E quando o filme faz isso, eu sinto que ele nos permite criar outras mensagens, sabe? Que às vezes não é a mensagem oficial do filme, mas que pela forma como a gente o interpreta, pelas nossas vivências e etc, a gente cria mensagens. E eu amo isso. E tem muitas pessoas hoje em dia que querem apenas entrar em filmes que vão dizer qual é a mensagem. E eu acho isso muito, muito, muito triste mesmo, sabe? Porque eu acho que as pessoas, elas estão perdendo o senso crítico. E, cara, isso não pode acontecer. E eu sou uma das pessoas, eu tento me olhar pra isso, saber que tá errado e mudar, entende? Saber que eu preciso criar minhas próprias opiniões sobre as coisas e não ter medo de assumir elas. É fato, assim, gente, que esse filme ele é desconfortável ao extremo. Tem muitas coisas aqui que acontecem que realmente são difíceis de ver, mas eu acho que ele realmente vem pra ser um filme meio desconfortável. Esse filme ele tem muitas cenas de sexo, gráficas mesmo. E eu fiquei meio, meu Deus do céu, é quase um pornô. Então foi bem difícil. Você assiste ele, assim, meio que num frenesi, sabe? E é um filme, assim, que tem
uns cenários meio lúdicos, é uma coisa muito interessante a forma como os cenários foram montados. E as roupas também da Bella, que é a protagonista aqui, são muito legais. E enfim, você vai assistindo e vai voando nessa onda, e eu achei isso muito interessante, a forma como o filme foi dirigido. A Bella, ela também é uma pessoa anormal. Porque, basicamente, é o seguinte, gente. Aqui nesse filme, a gente vai ter um médico, que é o God, que faz um trocadilho com God, em inglês, ser Deus. Porque esse médico, ele simplesmente vai querer brincar de ser Deus, no quesito de que vai chegar uma mulher, um dia, que vai ter acabado de morrer, e ela estava grávida. E aí, esse médico, o God, ele vai simplesmente pegar o cérebro do bebê, da barriga dessa mulher, e vai colocar o cérebro do bebê no corpo dessa mulher. E aí a gente vai ter, então, esta mulher, que ele vai chamar de Bella, que é uma mulher formada com um cérebro de criança. Então, enfim, complicado. Porque a gente vai ver uma mulher que, pela aparência, ela já devia ter comportamentos esperados pela sociedade. A gente espera, né, que as pessoas, elas não falem tudo que lhe vem na cabeça, que elas sejam um pouco mais comportadas, decentes, que tem certas coisas que não se falam na mesa. E a Bella, ela não tem essas coisas, tanto porque ela é mais nova do que ela aparenta, tanto também porque a forma como ela cresceu, né? Ela cresceu sem muito contato com o mundo exterior. E sem medo de ser ela mesma, de falar as coisas que lhe passou pela cabeça, porque o God sempre deixou ela meio que ser quem ela era. Então, quando a gente vai ver a Bella interagindo com pessoas, é uma coisa assim muito anormal pra gente e também pras pessoas ao redor, porque ela não tem papa na língua. Ela fala tudo que vem na cabeça, ela não tá nem aí com os padrões também da sociedade. A Bella, ela vai viver então aí com o God, e aí vai chegar inclusive um outro cara pra ajudar o God, e aí esse cara vai se apaixonar pela Bella e vai pedir a mão dela em casamento. Só que antes dela se casar, ela quer conhecer o mundo. Então ela vai sair com um cafajeste lá, que foi meio que o advogado, se eu não me engano, que o God contratou pra poder fazer as papeladas do casamento. E aí ele vai ficar interessado em quem é essa menina e vai conhecer ela e vai chamar ela pra fugir com ele, e ela vai. Ela fala, ó, eu volto, tá bom? Mas eu vou conhecer o mundo com esse carinha. E aí ela vai conhecer o mundo com esse cara. E aí a gente vai acompanhar essa trajetória, tanto da Bella crescendo, porque quando começa ela é meio que uma criança ainda, e aí a gente vai acompanhando ela crescendo e amadurecendo, mas também essa questão de que ela era trancafiada dentro do próprio mundo dela e agora ela tem que lidar com a sociedade. Só que ela não é atingida pela sociedade, ela continua sendo ela mesma. E é isso que é o mais interessante, porque a gente vai ver as pessoas todas comportadas e a Bella lá falando sobre sexo e falando sobre coisas que normalmente, como eu falei, é estranho de se falar, ou fazendo coisas que pra gente é estranho de se fazer, e se descobrindo sem medo de se descobrindo sem medo de ser quem ela quer ser, sem pudor, entende? Sem retração, realmente livre dos estigmas da sociedade. Então tem toda uma mensagem sobre liberdade nesse filme. E óbvio, né, gente, que se todo mundo vivesse como a Bella, meio que não ligando pra leis, etc., a gente viveria numa anarquia, então não tem como. Mas eu achei interessante essas reflexões sobre como a sociedade nos molda, entende? Não que a gente não tenha que ter regras e moral e etc, 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 porque senão tudo viraria uma grande bagunça. Mas porque realmente nós somos moldados pelas coisas que nos influenciam em nossas voltas, e não tem como dizer que não, né? E aí a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim quando falamos em ser moldados. Porque, por exemplo, essa questão de ter respeito e sobre o que falar e etc, 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 e tudo ter hora pra tudo, ok, é interessante numa sociedade. A questão de que não se pode matar, roubar e etc, é muito importante numa sociedade. Mas quando a gente fala, por exemplo, de discursos prontos, o quão perigoso isso não é? A gente tá vivendo em uma era onde os discursos estão muito prontos, onde as pessoas, elas estão parando de querer estudar e criar suas próprias opiniões para comprar discursos de outras pessoas que elas confiam e ficar repassando aquilo. E isso é muito perigoso, é uma coisa que tá muito comum na sociedade. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos para algumas coisas, sabe? Então, eu achei bem interessante essa reflexão nesse quesito. A gente tem também uma mensagem de autoconhecimento, porque a gente vai ver a Bella se autodescobrindo, e é muito interessante também. E tem uma parte que pra mim foi bem complicada, e pra muitas pessoas é uma parte problemática. Eu não vi como problemática. Na verdade, quando eu terminei o filme, eu vi um pouco, mas depois eu fui estudar um pouquinho, e aí eu mudei de opinião. Porque isso é muito importante, né? A gente estudar e mudar de opinião. A Bella, como eu falei, é uma mulher com cérebro de criança. E a gente vai ver muitos homens sendo atraídos pela Bella. Tanto esse cara que vai e ajudar o God, vai pedir a Bella em casamento, quanto esse outro cara que vai se interessar por ela e vai chamar ela pra ir viver
no mundo com ele, né? Conhecer o mundo com ele. Esses dois caras vão se apaixonar por uma criança. Só que ela tem corpo de adulto. E aí é uma reflexão muito interessante que o filme traz, porque pra muitos homens a Bella é a mulher ideal. Que é uma mulher com corpo de adulto, porém com uma mente infantilizada. Muitas vezes os homens se sentem mais atraídos por isso, sabe? Eles não querem mulher que pergunta muito, que são muito maduras. Isso é extremamente problemático. E aí muita gente fala que o filme romantizou isso, ou algo assim. Eu não achei, sabe? Eu acho que o filme escancarou isso. Ele mostrou pra gente como se fosse algo normal, né? Porque realmente acontece, ninguém fala o quão problemático isso é. Porém, nós de fora, pelo menos eu me senti muito incomodada com isso, quando eu estava vendo. E é isso que eu acho que o filme queria trazer. Ele não vai falar pra gente que isso é errado, mas ele trouxe o sentimento de que a gente olha e fala, isso é errado. E eu acredito que muito essa questão de homens quererem, né, essas mulheres mais infantis, é porque eles querem controlar, eles querem possuir. Então a gente vê que todas as vezes que a Bella quer criar asas, quer voar, os homens eles querem prender ela. Então eles amam a Bella por conta dela ser livre, espontânea e etc. E aí depois, quando eles começam a sentir que essa liberdade tá se virando contra eles, eles querem prender e amarrar e possuir ela. E a gente vê muito isso com o cara que ela foge, né? Ele fica completamente atraído por ela ser uma mulher livre, por ela falar mesmo o que ela quer e por ela dançar da forma que ela dança, sem se ligar pra sociedade. E acha aquilo encantador. Só que quando ela começa a amadurecer e a ler e a descobrir mais sobre a vida e para de depender dele, ele começa a ficar, não, como assim você tá mudando? Como assim você não é mais aquela menininha presa a mim, onde eu sou seu mundo? Como assim você quer descobrir o mundo? E aí ele quer prender ela, sabe? Porque ele quer ser o tudo dela. E não é assim que as coisas funcionam, né? Uma pessoa não pode ser o nosso tudo. E a Bella, no começo ela vê aquele cara como tudo dela, porque ele é a porta pra ela descobrir o mundo, mas aí depois ela vai descobrir o mundo, entende? E aí ele se incomoda com isso. Então é muito interessante essa questão de possuir ou amar. E aí, as últimas duas reflexões que eu quero trazer aqui foram reflexões que eu acredito não tenha sido o intuito do filme trazer, mas que eu mesma refleti, tá bom? E a primeira é sobre como a infância é um momento muito bom na nossa vida e talvez seja melhor. E é por isso que eu sempre fico muito triste quando uma pessoa não tem uma infância legal. Porque a minha infância foi incrível, 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 incrível. Mesmo com todos os problemas e dificuldades. E eu queria que todo mundo tivesse uma infância incrível também. O começo do filme é em preto e branco. E aí, depois, quando a Bella se conhece mais e descobre mais sobre o mundo, ele fica colorido. E a mensagem do filme é justamente de que quando nós estamos presos no nosso próprio mundinho, sem saber muitas coisas, as coisas elas são em preto e branco. Elas não são muito legais. Ou boas, né, por assim dizer. E quando a gente vai descobrindo e buscando conhecimento e autodescobrimento e liberdade, as coisas ficam coloridas. Então, é meio que essa mensagem, sabe? Aprisionamento e liberdade. Porém, eu acredito sim que liberdade, que conhecimento é uma forma de se libertar da massa, que conhecimento é uma forma de se autodescobrir e que a autodescoberta é muito importante pra gente se livrar de muitas coisas que nos amarram. Eu acredito que conhecimento é importantíssimo, que a gente não pode viver só numa bolha fechada, que a gente tem que olhar pras coisas do mundo. Porém, eu acredito que não significa que conhecimento seja felicidade. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque conforme a Bella, ela vai conhecendo sobre o mundo e vai descobrindo as coisas, ela vai amadurecendo. E com o amadurecimento e as descobertas, né? A gente vai vendo que ela vai meio que perdendo o brilho, a felicidade, aquele negócio que ela tinha, entendeu? E isso, o ponto principal é quando ela vê que o mundo não é rosas. Porque até então, ela acreditava, acho que todo mundo era feliz, que todo mundo tinha dinheiro, sei lá, sabe? Todo mundo era bem. E aí ela vê uma cidadezinha assim, onde tem pessoas que estão passando fome. E, cara, é uma cena horrível. E ela chora, chora, chora e ela fica muito mal. Aquilo assim acaba com ela. E acabou comigo também. E eu me identifiquei muito com a Bella nessa parte, porque eu sou assim, saber a maldade do mundo e cada vez que eu vejo uma coisa que mostra o mundo podre em que a gente vive, acaba comigo, sabe? Me destrói.
Porque a minha vida não é perfeita. Tem muitos problemas, muitas coisas mesmo. Tem vários, enfim, várias coisas ruins na minha vida. Mas tem gente, que assim, sofre, mas sofre, sabe? Isso me dói muito. Então eu me identifiquei muito com a Bella quando ela vê aquelas pessoas passando fome lá embaixo e ela chora muito, sabe? Depois disso, ela vai querer ajudar as pessoas, doar dinheiro e tal. E ela vai amadurecendo, ela vai ficando uma pessoa mais séria, né? Mas não sei o quê. Eu acho que isso é natural da vida, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma felicidade maior porque a gente é mais ingênuo. E a gente também não tem muitas preocupações. E a gente não sabe sobre muita coisa. Eu acredito que quando a gente não sabe sobre muita coisa, quando a gente vive em uma bolha, a gente consegue ser mais feliz. E aí quando a gente olha para as coisas que existem no mundo, para as maldades, e a gente descobre as coisas, eu acredito que isso tira um pouco da nossa felicidade genuína. Seria bom se a gente pudesse viver no nosso próprio mundo, na nossa própria bolha. Mas é muito importante que a gente veja que o mundo é ruim. Que tem pessoas que sofrem precisando da nossa ajuda. Porque se ninguém vê elas, cara, quem poderia ajudar, não é mesmo? Enfim, acho que ficou confuso. Mas eu só queria dizer que eu amei muito esse filme. Pelas reflexões, eu queria muito poder ter alguém que gostasse de conversar sobre filmes pra sentar e falar sobre isso. Só que mais e mais, sabe? Enfim, sobre esses assuntos. Eu queria não falar também sobre tudo de uma vez, porque cada um deles dá pra falar assim, gente, por uma hora. É isso. Esses foram os filmes, as séries e as coisas que eu assisti nesse trimestre de 2026. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu encerrar logo por aqui, porque eu falei muito. As palavras já não estão nem saindo direito da minha boca. Um super beijo, gente, e tchauzinho!